Irmãos, das paz. Amém. Amém. Vamos estar hoje no texto, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso de número 18. Vamos estar falando do verso 18 até o verso de número 32. Romanos, capítulo 18. Capítulo 1, verso 18 ao 32. Vamos fazer isso. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus os manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graça. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de um homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com os homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais um dia, agradecemos pela vida, a oportunidade, o privilégio de poder louvar o Senhor. Nós queremos pedir agora nessa manhã, que diante da Tua Palavra possamos ser ensinados por ela, Deus, ministrados pelo Teu Santo Espírito, a fim de conhecermos mais a Tua verdade e aquilo que o Senhor espera e que o Senhor quer de cada um de nós. Possamos, ó Deus, dirigidos pelo Teu Santo Espírito, não só, ó Deus, aprender, mas praticar aquilo que ouvimos aqui nessa manhã. É o que nós pedimos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, esse é um texto, que já é bastante conhecido dos irmãos, mas que traz para nós coisas mais profundas do que apenas falar
de um comportamento humano ou daquilo que o homem é capaz de fazer no seu comportamento. Esse texto aqui, ele começa falando de algo muito profundo, que é o que a Bíblia chama de a ira de Deus. O que seria essa ira de Deus? Porque a ideia que o homem tem, de forma geral, de Deus é justamente de um Deus de amor, de graça, de misericórdia, de bondade, que ele também é. Mas eu diria que a essência de Deus se resume em duas palavras: amor e justiça. Porque Deus ama, Ele é amor, Ele nos amou, Ele continua nos amando, Ele manifestou o seu amor por nós. Mas esse amor, ele é tão pleno, e Deus é tão justo em tudo que faz, que a manifestação do seu amor foi paga com um preço muito alto, que foi o seu próprio Filho Jesus Cristo, por amor de Deus. Então, Jesus manifestou o amor de Deus e a sua justiça feita por cada um de nós na cruz. E como eu havia falado, a ideia natural do homem é de justamente entender Deus e sempre olhar para esse Deus do lado mais prático, do lado do amor, da misericórdia, da graça, e realmente isso vem de Deus, provém de Deus. Mas, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quanto mais você aprende, quanto mais você estuda a palavra de Deus, quanto mais você é confrontado por ela, mais você percebe que a manifestação de Deus para o homem é mostrar de fato, de verdade, quem ele é. Ou fazer com que o homem conheça de fato quem ele é. O homem precisa conhecer Deus na sua plenitude, na sua totalidade. E um dos atributos de Deus é a justiça, que muitas vezes é manifestada pela sua ira, ou tem que ser manifestada pela ira de Deus. E Paulo, escrevendo essa carta aos Romanos, a igreja de Roma, ele traz exatamente essa noção de que a gente precisa entender Deus não da forma que a gente pensa ou que a gente gostaria que ele fosse. Porque às vezes a gente tem uma ideia de Deus, a gente pinta um Deus perfeito para nós. Mas Deus, Ele é quem Ele é. Ele é o Criador, nós somos a criatura. Nós precisamos ser modificados por Deus. Mas Deus continua sendo quem Ele é. E Deus não vai mudar, porque Ele é soberano, porque Ele é o Criador, porque Ele é Deus. E muitas vezes, na nossa racionalidade, na racionalidade humana, o homem quer que Deus seja quem Ele gostaria que fosse. Mas volto a falar, quanto mais você conhece Deus, quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais se faz necessário que nós entendamos quem Deus é, qual é a sua vontade, e justamente por isso nós precisamos ser modificados, moldados segundo o seu querer. E Paulo vai dizer aqui algo muito importante para nós. Por um dos seus atributos ser justamente a justiça, se faz necessário. Não é uma questão de querer, mas é uma questão de necessidade, de justiça. Que Deus se manifeste diante do mal. Porque Deus não é como nós. Deus, Ele é justo na sua totalidade. Então Ele sabe retribuir tanto bem quanto mal. Isso se faz necessário, porque Deus é justo. Mas o que será que é essa retribuição? O que é isso que Paulo vai chamar aqui de essa ira? Não é uma ira como a nossa.
Não é uma ira como nossa ira humana, uma ira de revolta. Né? Porque às vezes quando a gente fica irado, é uma ira de revolta, é uma ira má, é uma ira, às vezes, de vingança, é uma ira de uma retribuição segundo, não o que é certo, mas segundo, às vezes, o que a gente acha que é certo. Então, esse termo ira não pode ser analisado conforme o olhar humano nosso, mas segundo aquilo que é a perfeição, a justiça de um Deus santo, puro e justo. E Paulo, quando escreve isso aqui, quando escreve essa carta aos Romanos, ele quer justamente mostrar ao homem quem Deus é e como o homem precisa reconhecer esse Deus poderoso, justo, perfeito, amoroso, e qual deve ser o comportamento de um homem, segundo a vontade de Deus. E quando isso não acontece, o que é necessário ser feito? O que acontece? O que Deus faz? O que é o fruto disso? O que vai ocasionar? E Paulo, escrevendo versículo 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Pronto, aqui muitas informações importantes. Então, o que seria essa ira de Deus? Ela se revela de onde? Do céu. Porque Deus está no céu, Ele é o seu trono. Ele está vendo todas as coisas, Ele olha para uma humanidade. E Ele sabe o quê? Qual que é a essência do homem? Vamos abrir só um leque aqui para te falar um pouquinho disso. A essência, a natureza humana era o quê? Boa ou má? Má. Porque nós somos o quê? Uma humanidade caída. Uma humanidade descendente do pecado. E por natureza, nós somos o quê? Descendentes do pecado. Então Deus conhece tudo isso, a essência do homem é mal. E o homem, muitas vezes agora, ele começa a querer alterar. Existe um princípio humanista no mundo, que o homem precisa ter muito conhecimento, que o homem precisa ser culto, que precisa evoluir. Não é isso? Olha, o homem precisa evoluir. Realmente, o homem precisa evoluir. Mas em quais aspectos o homem precisa evoluir? Porque o homem, ele acha que precisa evoluir na sua natureza humana. Ele precisa ser mais culto, ele precisa ser mais inteligente, ele precisa ser mais poderoso, ele precisa ser bem relacionado. Isso é um tipo de evolução humana que o homem busca e quer. Ele precisa ter mais conhecimento. Porque quanto mais conhecimento ele tem, um ser humano melhor ele fica, um ser humano mais apurado. E eu não vou nem entrar na linha das religiões, do espiritismo, da evolução, enfim. Um ser humano mais apurado. Mas o que a gente sabe por natureza, o que a gente sabe que a palavra de Deus nos ensina, é que o homem na sua natureza é mau. A palavra de Deus diz: todos pecaram, todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis, não há um justo, não há um sequer. E Paulo vai tratar desse assunto conhecendo quem de fato nós somos. Por quê? A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perfeição dos homens que detêm a verdade pela justiça. Duas coisas importantes: impiedade e perfeição. Impiedade tem a ver com o quê? O que essa ira de Deus se revela contra toda impiedade? Impiedade tem a ver com aquilo que é a relação do homem com Deus, com a sua espiritualidade. E perversão tem tudo a ver com aquilo que o homem tem consigo mesmo ou com o próximo. Por
quê? Porque o homem, ele está rebelde. Ele está rejeitando. E essa ira de Deus se revela do céu contra a impiedade, ou com esse estado espiritual longe de Deus, e com a perversão do homem, com ele mesmo e com o próximo, que detém a verdade pela injustiça. Que verdade? A verdade de Deus. Porque o homem em si mesmo, ele prefere anular a verdade de Deus, a vontade de Deus, para viver um mundo onde ele é impiedoso segundo a vontade de Deus e pervertido no mundo natural onde ele vive. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui que essa ira de Deus, ela se revela no céu contra esse tipo de homem. Verso 19. Do verso 18 ao 19, ao 20, ele vai tratar dessa revelação. Ele está revelando o quê? Justamente isso, a revelação da ira de Deus. Porque Deus se revela irado contra o homem. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus o manifestou. O que ele está querendo dizer aqui? Por que a ira de Deus se revela a todo homem pela sua impiedade, pela sua perversão? Por quê? Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre os homens, entre a humanidade, porque Deus o manifestou. Como? Como que Deus se manifestou no mundo? Verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece. Claramente se reconhece. Quando? Agora? Com a igreja? Com a Bíblia? Não. Desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio do quê? Das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, inimigos. Então, recapitulando, revelação da ira de Deus. Por que a ira de Deus se revela do céu contra o homem, que são impiedosos, que são perversos? Por quê? Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque o próprio Deus se manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Quais homens são por isso desculpados. Irmãos, é mais ou menos aquela história, né? A gente sempre fala. Coitadinho do homem. Mas ele nunca foi discipulado. Coitadinho do homem. Ele nunca teve um teólogo para explicar para ele a palavra de Deus e tal. Gente, lá no Antigo Testamento, antes de ter Bíblia propriamente dita, a palavra de Deus que o homem é indesculpável, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo. Através do quê? Da criação. É só um homem natural olhar em volta, olhar a natureza, olhar um pássaro, olhar o sorriso, a inocência de uma criança, a natureza, a água, o corpo humano, a criação. Gente, a perfeição do corpo humano é algo inexplicável. Nem os cientistas, os médicos conseguem explicar. E tem gente que acha que ainda é porque a gente é descendente do macaco e a gente melhorou bastante. E o pior não é isso. Isso remete justamente àquilo que eu estava falando antes. Quanto mais conhecimento em si, nele mesmo, o homem passa a ter, mais longe ele fica de Deus.
e mais ele começa a apostar nessas coisas, porque ele precisa rejeitar a criação. Ele precisa rejeitar quem Deus é. Cada vez mais ele vai se afundando, né, naquilo que o próprio texto mais para frente vai chamar de loucura. Então, não tem como não perceber Deus. Não tem como não entender que existe um Deus Criador. Não tem como você olhar para o universo do tamanho que Deus é, que Ele é, a infinidade do universo, o tamanho do universo, não imaginar que não existe algo maior, algo criador, algo sustentador, algo que mantém esse universo. E cada vez mais a ciência mostra isso, que tudo está sustentado, e a palavra de Deus diz que pelo poder da palavra do Senhor, isso tudo é sustentado. Então, o que Paulo está escrevendo aqui? Que a ira de Deus, ela se revela contra toda impiedade, ou seja, contra todo distanciamento de Deus contra o homem, e contra todo o seu comportamento pervertido aqui. Por causa de quê? Por causa que o homem rejeita o entendimento de Deus, que existe um Deus Criador, soberano, Senhor de todas as coisas, e que não tem como não reconhecer os atributos desse Deus, porque Ele mesmo se manifestou lá no começo, na criação, se manifestou depois na sua palavra, e se manifesta hoje também através do Teu Santo Espírito. Então, Deus se manifestou na criação, Deus se manifestou na sua palavra, se manifesta até hoje, e Deus se manifesta hoje na sua presença em nós, através do Santo Espírito. Então, o homem que rejeita isso, porque o homem, ele pode rejeitar, e é isso que a humanidade faz. A humanidade rejeita quem Deus é, a sua vontade e aquilo que Deus espera de nós. É uma rejeição. E por isso a ira de Deus se revela. E aqui, ele termina dizendo: tais homens são, por isso, o quê? Indesculpáveis. Indesculpáveis. Porque não reconhecem Deus. Vivem o quê? Alheios a Deus. Gente, é simples. Cada vez mais as pessoas estão alheias a Deus, pelas suas crenças e até pelo seu comportamento. E antigamente, né, quando você falava, quando existia alguém que falava assim: ah, o fulano é ateu, ah, fulano não crê em Deus, o povo não adianta. Não, o povo, nós que era católico, fazia até assim. Meu Deus do céu. Hoje é moda. Internet, né, no meio evangélico, no meio da mídia, né, vamos dizer assim. Tem uma pessoa falando lá: fulano não tem religião, eu não acredito em Deus, não parece que é um ser mais evoluído. Na verdade, quem já viu isso? Eles se acham seres mais evoluídos, porque eles não creem em Deus. Nada que isso. Eu não preciso de Deus, não, gente. Eu não preciso de Deus. Cada vez mais isso está ficando mais normatizado, ou seja, mais normal. Mas, a partir do verso 21, coloca para mim, verso 21, Deus vai falar justamente de como é essa rejeição do homem, de como Deus, como o homem rejeita esse Deus. Porquanto, pelo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram o quê? Nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. O primeiro estágio é rejeitar Deus. Desculpa. Não conhecer a Deus. Não entender a revelação de Deus através da criação. O segundo estágio é essa rejeição. Porque às vezes, tendo conhecimento de Deus, e esse é o ponto, irmãos, que eu acho que é o mais atual hoje.
E hoje cabe uma reflexão maior para nós como crentes. Porque todos nós aqui cremos em Deus, aceitamos ao Senhor, entendemos que Jesus Cristo é o Deus, que Ele veio para nos salvar. Mas aqui tem um ponto crucial. Tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. O que significa isso? Não glorificar como Deus. Isso aqui, gente, é muito importante para nós. A gente precisa entender, existe um Deus criador, existe um Deus que comanda o universo, existe um Deus que está lá no céu, existe um Deus que mandou Jesus. Mas não é isso, ou não é só isso. Nós precisamos o quê? Glorificar a Deus como Ele é. Nosso Senhor, Criador e Salvador. Não glorificaram a Deus, nem lhe deram o quê? Graças. E aí, aqui estão os religiosos. Porque você pergunta para você, crê em Deus? Creio. Existe Deus? Existe. Mas não glorificam a Deus como Deus, nem lhe dão graças antes de que se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e obscurecendo-lhes o coração insensato. O que é isso? Nulos em seus próprios raciocínios. O que significa nulo? Está anulado. Os seus pensamentos anulam a glória de Deus. Os seus pensamentos, eles afastam a presença de Deus. Os seus pensamentos nulos, os seus raciocínios, eles colocam Deus num lugar distante. Não como Criador, como meu Senhor, como meu Deus, mas como uma entidade superior que mora lá no céu. Tanto é que buscam o quê? Mediadores. Nós estamos estudando aqui em Colossenses, emanações, seres espirituais. E eles são o quê? Os seus raciocínios são nulos. Não existe uma percepção. Parece que as pessoas estão deslocadas. Parece que a nossa existência é um acaso. E que existe um Deus que está lá no céu e nós estamos aqui vivendo aqui. E quando eu preciso eu mando uma carta, mando um recado para ele. E se ele ouvir bem, se não ouvir está tudo bem. E por aí vai. Mas não glorificam a Deus na sua essência. Por ter sido criados, por estarem vivos, por estarem vivendo e buscando a presença de Deus. Não dão graças pela saúde, pela vida, pelo alimento, pela casa, pelo vestuário, por nada. E eles se tornam o quê? Nulos nos seus raciocínios, ou seja, eu que dirijo a minha vida, eu que faço e aconteço, é eu que resolvo, é isso e aquilo. E esses raciocínios nulos, eles fazem o quê? Obscurecendo o coração insensato. O que é um coração insensato? Mas falar com coração aqui, gente, não tem muito a ver esse coração aqui, não está falando do equipamento que a gente tem aqui no peito, não. Ou também não é passional, não é aquela questão de paixão, não é disso que ele está falando. Mas o coração insensato é aquele que não vai lá no profundo do seu íntimo. E faz uma reflexão sincera, dizendo o seguinte: quem eu sou? Isso é um coração insensato. É um coração que é um homem que não vai lá dentro do seu próprio interior, não reconhece quem ele é. Isso é insensatez, ele não é sensato, ele não raciocina justamente. Ele não faz uma reflexão profunda. Ele vive ali de uma forma superficial. É isso que Paulo está falando. Ele se torna, os seus pensamentos são outros, são nulos. São pensamentos fracos, rasos. E o coração insensato se torna obscurecido. Ou seja, o quê? Ele não consegue refletir. Ele não vai lá dentro do seu próprio peito e começa a imaginar como um fato de verdade seria. Verso 22. Inculcando-se por sábio, tornaram-se o quê? Loucos. Está vendo? Ele começa
mudar tanto nos seus pensamentos, nos seus raciocínios, nos seus achismos, que ele começa a ficar o quê? Louco. E esse louco aqui, gente, não é louco de loucura, não. Não é louco de estar internado no hospício, não. É um louco que acha que ele é tão esperto, tão sabido, tão inteligente, tão culto, tão esperto, que ele, diante de Deus, se torna o quê? É o que Salomão falou lá. Mas o quê? Correr atrás do vento. E olha que ele era sábio. Inculcando-se, né? Por sábios. O que é inculcando? Ele coloca na cabeça dele que ele é sábio, que ele é isso, que ele é aquilo e tal. E ele coloca tudo na força dos seus pensamentos, do seu conhecimento, de tudo, tornar-se loucos. Mistérios. E mudar a ponto de fazer o quê? Mudar a glória de Deus incorruptível, a semelhança de um homem incorruptível. Vem como de aves, quadrúpedes e O que aconteceu? Vou dar um exemplo claro, real, todo mundo conhece. Só para a gente entender, só para desenhar esse cenário. Qual é o cenário? Moisés está atravessando o deserto. O povo hebreu já tinha sido o quê? Libertado do cativeiro egípcio. Atravessou o Mar Vermelho, né? O maná descendo. Coluna de fogo de noite, a sombra de dia. Presença de Deus manifesta tudo. Tinha como duvidar daquilo, gente? Moisés sobe um monte. Demora lá quanto tempo? 40 anos. Ou 40 dias, né? Os 40 anos ele deve estar discutindo, né? Demorando demais. 40 dias. Quando Moisés desce do monte, o que tinha lá? Quadrúpedes. O que é? Bezerra de ouro. Mudaram a glória de Deus incorruptível. O homem ficou tão cheio de si. Aqueles lá, inculcando-se por fáceis, inteligentes, que mudaram a glória de Deus. Não precisa mais desse Deus, não. Qualquer outro serve. Qualquer outro serve. Mudar a glória de Deus incorruptível, não tem como qualquer glória de Deus. Por uma glória o quê? Uma semelhança de homem corruptível. Imagem de homem santo. Homem santo. E agora a minha fé vai para um homem. O fulano lá que fez isso, fez aqui, agora minha fé vai nele. Outros, aves, adoram animais, quadrúpedes e répteis. Estão começando a entender um pouquinho agora o que é da ira de Deus? Por que a ira de Deus se manifesta e ela se revela? Algo importante para escrever. Eu esqueci. Volta para mim no 18. Irmãos, esse verbo aqui, ó. A ira de Deus se revela. Esse verbo revela aqui, ele está no que a gente chama de presente contínuo. É o mesmo verbo lá de Apocalipse. Revelação. Não é que revelou lá atrás. Não é que estava revelado lá. Ele é contínuo. A ira de Deus se revela. Ela se revela do céu contra tudo. Contra toda essa impiedade que está no tempo presente. Porque isso aconteceu lá atrás. Aconteceu no tempo de Jesus e acontece hoje. A ira de Deus se revela. Por causa de quê? Por causa de Deus? Porque Deus quer punir o homem? Não. Porque Deus é justo. Porque o homem, ele distancia de Deus, ele esquece de Deus, ele não glorifica a Deus, ele não dá graças a Deus,
E ele troca Deus por qualquer outra coisa. E quando eu falo disso, volta no 23. Irmão, você não precisa fazer escultura de homem. Você não precisa adorar uma ave, um quadrúpede, um réptil, não. Você pode adorar qualquer coisa que não seja Deus, é o ídolo. E nós aqui deixamos de glorificar Deus quando nós colocamos outras coisas na frente de Deus. Porque no nosso caso não precisa ser imagem, idolatria. Mas pode ser qualquer coisa. Por quê? Porque nós não glorificamos a Deus como Ele precisa, como Ele deve, como foi o plano de Deus na criação, quando Deus criou Adão e Eva. Aí você vai falar assim, mas Deus criou Adão e Eva, não foi com nós. Opa! Jesus é o quê? Segundo? Antes de Jesus, era pecado. Mas agora, se você crê em Jesus, se você entregou sua vida para Jesus, se você é filho de Deus, você tem que andar segundo o padrão da criação original. Porque foi esse o plano. Deus criou o homem para ter o quê com ele, gente? Lá no Éden. O que Deus queria ter com ele lá? Comunhão e intimidade. Relacionamento perfeito de pai e filho. Que foi quebrado com o pecado. Mas que agora está estabelecido como? Em Cristo Jesus. Mas o homem parece que continua ainda vivendo como se tudo isso tivesse quebrado. E nós, como cristãos, precisamos entender isso. Que agora nós somos o que? Reconciliados. Não é isso que a Bíblia fala? Existiu o que? Uma redenção. E agora nós podemos viver isso de maneira plena. Vamos caminhar. Mas depois, no verso 23 em diante, no verso 24, ele vai falar do quê? Agora sim ele vai falar dessa retribuição. Depois do homem ter conhecido Deus, da revelação de Deus, da sua rejeição, agora ele vai falar do que exatamente acontece, ou seja, a retribuição. Deus dá ao homem aquilo que ele deseja. Deus dá ao homem aquilo que ele deseja. E ele está falando, é ele Deus, não é o próprio homem. Sabe por quê, irmãos? Deus não precisa fazer nada. Deus não precisa fazer quase nada. Deus só precisa entregar o homem a ele mesmo. A sua própria natureza, o seu próprio querer. E é isso que vai dizer o texto aqui. Por isso, por causa de tudo aquilo que nós lemos antes, por isso, agora vai explicar. Deus entregou tais homens à imundícia. A sujeira. Entregou o homem à sua própria sujeira. Pelas concupiscências do seu próprio coração. Para desonrar o seu corpo entre si. Aqui vai começar a falar, por exemplo, da imoralidade. Lembra que eu falei lá? No comecinho que a gente leu? Piedade e perversão. O homem piedoso com Deus, com a sua relação entre Deus e o homem, e o homem é pervertido no seu comportamento humano. Perversão. Deus entregou tais homens à sujeira, pelas concupiscências do seu próprio coração, daquilo que o homem quer, para desonrar entre o seu corpo, entre si. Verso 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus. Hein? Mentira. É que é o seguinte, a verdade de Deus era o quê? Difícil. Seguir a verdade de Deus, os preceitos de Deus e a vontade de Deus é difícil. Então o que eles fazem? Eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Adorando e servindo o quê? A criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente.
o homem faz? Ele distorce, ele muda a verdade de Deus em mentira. Ele está adorando, servindo a criatura. Sabe por quê, irmãos? Não existe nenhum ídolo no mundo que vai manifestar a vontade dele como Deus manifestou na sua palavra. E tudo o que acontece daí por diante é o quê? Invenção de quem? Do homem. É só você olhar as religiões, o que pode, o que não pode. Elas vão se moldando, basicamente, aquilo que é a vontade do homem. Lembra que eu falei para vocês? Que Deus não é o Deus que a gente quer. Deus, ele é Deus. Só que o homem, ele quer criar um Deus segundo o quê? Os seus desejos. E aí o que ele faz? Ele cria outro Deus, porque esse Deus vai ser o Deus que vai andar do jeito que eu quero. Segundo as suas vontades, os seus prefeitos. Então, adorando a criatura no lugar do Criador, é muito mais fácil. Porque não vai confrontar, do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. E aí surgem, as diversas religiões que têm nas suas filosofias humanas aquilo que é o que o homem acha que tem que ser. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o Espiritismo. Uma invenção do homem. Qual que é a essência? O Espírito vai pulando um outro até melhorar, evoluir, e você vai fazendo coisa boa aqui, umas obras boas para pagar ali, você vai evoluindo até você ficar bom. Mas o pecado, não precisa falar disso, precisa só evoluir. Isso é criação de quem, gente? Não, é muito mais fácil assim. Porque se eu não evoluir muito agora nessa vida, tem outro, ou bota um cachorro, um cavalo, uma mula, uma égua, sei lá. E aí vai indo. Porque isso tira o quê? A minha o quê? Responsabilidade. 26. Por causa disso, de novo, os entregou Deus o quê? As paixões infames. Porque o quê? Até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Até as mulheres. Até as mulheres. Por quê? Porque vai entender que o homem já é mais difícil mesmo. Até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outros contrário à natureza. 27. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher se inflamar mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homem com homem, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Sabe o que quer dizer isso aqui, gente? É só você deixar o homem viver do jeito que ele quer, que ele vai fazer tudo o que quiser. Ele vai procurar só aquilo que é o desejo do homem, é o que ele chama aqui as paixões infames. Volta para mim, 26. Paixões infames. Tudo aquilo que não presta. O homem tem desejo por aquilo que não presta. Hoje, agora, no mundo, as pessoas falam assim, pra você saber tudo que é bom, você tem que experimentar. É só você ver na internet. Isso. 27. Recebendo o quê? Em si mesmos a punição do seu erro. A sua o quê? Por quê? Porque o homem não quer saber. Esse homem aqui, a quem Deus entregou nessa condição, gente, ele não quer saber de nada. Ele quer saber dele. Só que aí que está o problema. Nós não somos
o acaso. Nós somos criados por Deus para andarmos segundo os preceitos dele. E quem não entende isso? Quem quer andar segundo as suas paixões, rejeitando Deus, a glória de Deus, a graça de Deus, vai receber em si mesmo o quê? Merecida punição do Senhor. 28. E por haver o quê? Desprezado o quê, gente? Conhecimento de Deus. Não quer conhecer Deus. Mas vamos para a igreja. Vou ler a Bíblia. Você? Deus. Deus. Para que Deus? Olha como é que eu estou. Estou bem, bonito, tá? Ninguém está. Está ótimo. E por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar a política de Deus. Olha o que quer dizer isso aqui? Lembra que eu falei? Deus não precisa fazer muita coisa, ou quase nada. É só entregar o homem a ele mesmo os seus pensamentos. Por terem desprezado esse conhecimento. O que é o conhecimento de Deus aqui, gente? Que Deus está falando? É reconhecer Deus na criação. É reconhecer que existe Deus soberano na vontade. É reconhecer que Deus existe, uma relação íntima que precisa ser vivida. Por terem desprezado isso, o conhecimento de Deus. As pessoas precisam conhecer Deus, gente. Eu não estou falando que a pessoa precisa fazer um curso de teologia. A pessoa precisa conhecer por que ela foi criada, e qual é esse relacionamento que Deus quer ter com ela, entre o Criador e a criatura. É o mínimo que a pessoa precisava fazer. Lembra que eu falei lá? O coração insensato, a pessoa não tem sensatez nem para entender isso. E por haver desprezado esse conhecimento de Deus, é assim. O próprio Deus entregou a disposição mental reprovável. O que é disposição mental reprovável? Tudo errado. Disposição é o jeito de pensar. Mental da mente. Reprovável. Tudo que ele pensa não presta. Tudo que ele pensa não presta. Disposição mental reprovável. Para praticar o que? Coisas inconvenientes. Fica aí. O próprio Deus entregou. É só você deixar o homem fazer o que ele quer. Para praticar coisas inconvenientes. 29. Cheios do quê? Agora ele vai listar. Tudo que um homem é capaz de pensar e praticar longe de Deus. Olha a lista. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuído de inveja, homicida, contenda, brigão, dolo, malignidade, mal, homem mau, difamador, fala mal dos outros, caluniador, aborrecido de Deus. Para que Deus? Insolente, acha que é bonito, soberbo, cheio de si, presunçoso, ele sabe, inventor de mal, maquina o mal, tem vontade de fazer mal, desobediente aos pais. Insensato, não tem condição de pensar, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Não está nem aí, próximo. Sem afeição natural,
misericórdia. É eles. Então, a Bíblia está falando que Deus entregou o homem a essa condição. Isso é o que, irmãos? A ira de Deus. A ira de Deus, ela se revela quando há toda impiedade e imperfeição, simplesmente por o homem não reconhecer Deus quem Ele é. Simples assim. E Deus coloca, e a humanidade está o quê? Nessa condição aqui. Praticando todas essas coisas que foram listadas aqui. Tudo isso está aqui, ó, à nossa volta. 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, e que tais coisas praticam, não somente as fazem. É mais ou menos aquela ideia, se você fala para o filho assim, ó, não faz isso. Não vai lá, não pega qualquer coisa. Ele já sabe que não vai fazer aquilo, certo? Mas o filho rebelde, o que ele gosta? Ele acha que, nossa, eu vou lá. Aí ele vai lá, pega, e volta. Conhecendo eles a sentença de Deus, o que é a sentença de Deus, gente? O salário do pecado é a morte. Conhecendo eles a sentença de Deus. A sentença de Deus é essa. Ah, mas está na Bíblia, não. Não tem como o homem ter essa desculpa. Sabe por quê? Está lá em Gênesis. Para o conhecimento do bem e do mal, e não ignoreis. Por quê? No dia que dela comer, certamente morreremos. O que Deus está querendo dizer para o homem ali? Não me desobedece, que o caminho da desobediência é a morte. Não é Moisés, não é Abraão, não é Jesus que escreveu, não é Paulo, não é João, não é ninguém. Deus falou para Adão lá, ó, primeira hora foi essa. Não anda segundo a sua vontade. Não anda segundo o seu desejo. Não anda segundo o jeito que você acha que é bom. Porque se você desobedecer, é morte. Por isso que está falando lá, que o homem se torna indesculpável por não reconhecer a criação do Criador, gente. Não tem como você discutir com a vontade de Deus, não tem. Você tem que entender o seguinte, nós somos a criatura, Ele é o Criador. Ele manda e eu obedeço. Qual foi o problema de Adão? Querer fazer a vontade de quem? Adão é um filho rebelde. Eu vou fazer isso aqui para ver o que vai dar. E é o que o Paulo está falando. Faz para você ver o que você quer, que você vê o que vai dar. E aqui, conhecendo a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, aqui tem um ponto mais importante, mas também aprovam os que assim procedem. E aqui tem um ponto importante para nós. Que hoje, aquilo que vira normal para o mundo, tem que também se tornar normal para o homem. Os cristãos. Ah, mas agora faz, agora pode, agora é normal. E o homem passa a mão na cabecinha dele. Ah, já dá até uma risadinha. Ah, é, meu. Então, são passíveis de morte.
as pessoas que praticam, mas também as que aprovam os que assim procedem. Se você acha que todas as pessoas que vivem desse jeito, está tudo normal, você não é capaz de, pelo menos, admoestar, repreender, mostrar, ensinar o que é verdade, falar o que é a vontade de Deus, sabe o que a gente está fazendo? A gente está provando. E ele está chamando a atenção para isso. Conhecendo a sentença de Deus, que são passivos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que procedem. Igreja inclusiva, movimento atual. Igreja inclusiva. O que é igreja inclusiva? A gente inclui qualquer coisa que tiver. Pode vir, pode trazer para dentro que Deus aceita. Porque a outra disciplina e daí fica desigrejado. Daí desigrejado também é certo. Exatamente. Isso. Seu pastor, que ele falou um negócio importante, eu li, vocês vão ver. Ele falava o seguinte: a igreja precisa estar preocupada com quem sobe no púlpito. Não com as pessoas que saem da igreja. Gente, isso é uma grande verdade. Hoje é o contrário. As igrejas não se preocupam com o que está no púlpito. Não estou falando de homem, do pastor, não, gente. É aquilo que está sendo dito no púlpito. É isso que ele quis dizer. As igrejas não se preocupam com o que está sendo dito no púlpito, mas estão preocupadas que as pessoas estão saindo tristinhas da igreja. E o que isso resulta? Uma igreja inclusiva. Eu não posso falar aquilo que vai agradar aos irmãos e vai sair. Mas já estava fora. Já está fora. Se ele não entendeu o que é o verdadeiro evangelho, ele está fora. Mesmo dentro da igreja, ele está fora. Por isso a Bíblia fala: apertado e estreito é o caminho. E são o quê? Poucos que se acertam com ele. Porque são poucas as pessoas que estão lá no mundo, vão entrar dentro da igreja, vão ouvir uma mensagem sincera, verdadeira de Deus e vão aceitar. Porque a maioria não quer e está disposto a ouvir. Ele está entregue às suas paixões, às suas vontades. E aí quando ele entra na igreja, nossa, você está louco, se for para ser servir a Cristo desse jeito, fora. Isso. Só que esse é o padrão de Deus. Conhecendo a sentença de Deus, são passivos de morte as coisas praticam, não somente as fazem. Lá em Deuteronômio 30. Isso aqui Deus diz lá para eles lá. Vê que propõe hoje a vida e bem, a morte não. Deus te propõe, é isso que Deus está falando. A vida e bem, a morte não. Gente, para concluir, a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio de quê? Conhecedores. O que é o temor do Senhor? O temor do Senhor não é temer de Deus, não. O temor do Senhor é andar em conformidade com aquilo que é a vontade de Deus. Isso é o temor do Senhor. O temor do Senhor é você entender que você precisa fazer a vontade de Deus. Isso você sabe. O temor do Senhor é entender que você não tem que fazer a sua vontade, mas procurar fazer a vontade de Deus. Esse é o homem sábio, não é aquele lá. É o contrário justamente daquele outro lá. E Paulo falou que eles se tornaram o quê? Loucos. Por quê? Porque eles não tinham temor nenhum de Deus. E buscavam sempre fazer aquilo que era do seu conhecimento, da sua vontade. Isso é.
sobre tudo isso que Paulo escreveu. A ira de Deus se revela. Ele se revela hoje, se revelou lá atrás, e vai se revelar a tal ponto. Ela vai se revelar a tal ponto que é o que Apocalipse chama de quê? O cálice. O cálice da ira de Deus. O que é o cálice, irmão? Aqui, ó. Está se enchendo. Está enchendo. Pingando. As nações estão rejeitando. Os homens estão distantes de Deus. Os homens estão debochando de Deus. Os homens estão Deus. O homem cada vez mais dono de si. O cálice da ira de Deus vai o quê? Transbordar. Irmão. Por quê? Porque a ira de Deus se revela. Lembra que eu falei para você? Ela é um presente contínuo. Ela se revela a tal ponto de chegar a hora que Deus fala assim, agora vocês vão ver como que funciona. Por isso que nós vamos o joelho, se dobrará. Toda a mim confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Infelizmente, há duas penas. O menino vai sofrer muito porque eles rejeitaram Deus. Para concluir, eu vou contar essa história aqui, mas eu vou contar rapidinho. História, irmãos. Daquele menino eu já contei, vou contar de novo. No estado dos Estados Unidos, o menino foi condenado, alguns estados lá tentando de morte, e ele fez um crime muito grave e foi condenado à pena de morte. E ele lá, esperando o tempo para receber a sua punição, a pena de morte, muitas pessoas começaram então a pedir ao governador para reconsiderar, porque por alguns motivos o menino podia ser morto, ele era muito novo, ele não foi tão grave assim, e toda a família, a mãe e tal, começaram a pedir o governador ir lá e reconsiderar, enfim, e ele decide então cancelar a pena de morte. E ele pega então o governador e decide ele mesmo dar a notícia para o preso. E ele então falou, mas eu não vou, foi uma pessoa simples, normal, escreveu a carta ali de alforria, a carta de libertação, colocou no meio da Bíblia e foi até a prisão para entregar para aquele menino. E quando ele chega lá, ele pega a Bíblia e entrega para aquele menino e fala, aqui está a sua salvação, aqui está a sua liberdade, aqui está a sua vitória. E aquele menino olha para aquele homem, esmola dele e fala, não preciso disso, eu não quero disso, eu não quero essa Bíblia, pode ir embora, some daqui. No outro dia o carcereiro chega para ele e fala, sabe aquele nome que está aqui? É o governador. E dentro daquela Bíblia estava a sua carta de liberdade, de alforria, você não ia ser morto. Então, 2 dias depois, era o dia da sua pena de morte. Quando ele estava lá, já pronto para ser executado, ele pediu a palavra. E ele disse algo muito importante. Ele diz assim, eu não estou sendo morto pelos crimes que eu cometi, mas eu estou sendo morto por rejeitar o perdão que me foi dado. Esse é o ser humano. Nenhum de nós é condenado ou será salvo, é condenado pelos crimes que cometeu. Mas nós somos salvos pelo perdão de Deus em Cristo Jesus, que foi oferecido por cada um de nós na cruz. E quem rejeita esse perdão vai ser condenado. O homem é condenado porque rejeita Deus, porque rejeita Cristo, porque rejeita a oportunidade de se reconciliar com Deus. Por isso o homem é condenado. Porque a Bíblia diz que todos os pecados são perdoados. O sangue de Jesus foi nos perdoar de todo pecado.
nos purificar de toda injustiça. Amém? Amém. Nós oramos. Agradecemos, Senhor, porque podemos ver a dimensão do Teu amor e também a dimensão da Sua justiça. Cabe a nós escolher o bem ou o mal. E que possamos, Senhor, sermos praticantes, piedosos, vivermos, Senhor, em fé, e não sermos entregues à disposição da nossa carne e dos perversos. Gratos pela Tua grande obra em nós, clamamos, Senhor, a ação benigna do Teu Espírito para termos forças para viver esse bem. Gratos em nome de Jesus e com o amor de Deus o Pai, que demonstrou na entrega de Seu Filho, Senhor Jesus, que tem derramado superabundante graça sobre as nossas vidas, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus e do Espírito Santo, nos consolando, nos ensinando e nos guardando até o dia do nosso corpo. Amém. Amém.